dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos em mais um evento que nós estamos fazendo. Essa é mais uma edição do Fronteiras de Investimento, um evento da RGC que visa levar para a comunidade, para os parceiros, para os clientes, os investidores, conhecimento, informação sobre diversos temas. Hoje vamos falar sobre investimentos internacionais. Estamos trazendo aqui Fabiano Sintra. Fabiano, que é responsável pela área internacional da XP, que cuida dessa parte de fundos. Agradeço a presença de Fabiano, agradeço a presença de todos vocês e passo a palavra para Fabiano se apresentar e fazer suas considerações iniciais sobre o nosso evento. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Eu trabalho com fundos internacionais aqui na XP. É uma vertente que a XP acredita muito. O brasileiro, historicamente, investe praticamente todo o dinheiro aqui domesticamente e tem muita oportunidade lá fora. Então, a XP tem desenvolvido essa franquia. Para mim é uma grande alegria estar à frente desse projeto e estar aqui com vocês hoje para contar um pouquinho onde estão as oportunidades. Legal. Ricardo, se apresenta também para o pessoal, por favor, e considerações iniciais. Obrigado, amigos. Obrigado pela presença de todos. Já vi diversos amigos e companheiros aqui presentes. É um prazer estar com vocês aqui. Como o Lucas disse, o Fronteiras de Investimento é um programa que a gente desenhou para os nossos clientes e nossos amigos, que ainda não são clientes, mas um dia serão certamente. E a ideia é permitir que vocês tenham sempre acesso a mais informações sobre estratégias de investimento e também entender um pouquinho mais a dinâmica do mercado, né? Naturalmente, hoje a gente vive um período de muita incerteza e é interessante a gente trazer a visão dos especialistas. Então, essa é uma reunião com o especialista. O Fabiano vai falar não somente dos fundos internacionais, mas acredito que, segundo o que nós conversamos, vai fazer uma apresentação inicial sobre cenários, que é muito interessante, porque nunca aquela máxima da Band News foi tão verdadeira, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, então é bom a gente estar sempre antenado e sempre acompanhando essa evolução. Fabiano, a palavra está com você, vamos iniciar, porque o pessoal está sedento para ouvir suas informações. Vamos lá, muito obrigado. Fechado. Obrigado aí pela introdução. E realmente, a gente vive, acho que um ano único. Acho que 2020 vai ser inesquecível. Tem marcado a nossa vida de diferentes maneiras, né? E a vida financeira não fica fora. A gente já vinha acompanhando um cenário bem diferente aqui no Brasil, de queda estrutural de juros, Selic, CDI caindo e desafiando a gente a encontrar novas possibilidades de investimento. Agora, com a pandemia, em fevereiro, em março, acho que a chacoalhada foi geral. Não teve um mercado que escapou globalmente e aqui no Brasil também não foi diferente. Então, acho que para começar, Ricardo, se me permitir, eu queria contar um pouco, dar alguns destaques, né, do que a gente tem visto de panorama no mundo e aqui no Brasil, que acho que são elementos novos que estão presentes aqui no nosso dia a dia, né? Acho que elementos que já vinham se desdobrando de alguma forma, elementos que se evidenciaram na pandemia e que marcam profundamente os nossos investimentos e as nossas decisões de investimento, né? Lembrando que investimento é sempre olhar para frente, o que a gente espera que aconteça, não o que aconteceu no passado. Lógico que o que aconteceu no passado acaba influenciando nossa decisão, mas é posicionar a vela do barco para os ventos que estão vindo. E os bons ventos vêm de fora, na visão da XP. Então, eu trouxe aqui 5 itens principais para colocar um pouco de contexto na nossa conversa. O primeiro que é o que a gente chama de global easing. O que isso significa? Significa um afrouxamento monetário no mundo todo, de reduzir as taxas de juros para estimular as economias, estimular os financiamentos, o acesso ao crédito, ao próprio consumo. Isso já vinha acontecendo, principalmente nos mercados desenvolvidos, para tentar dar uma
animada nas economias beirando a estagnação. Então, esse global easing, essa queda de juros globalmente, acho que está refletida aí nos mais de 22 bancos centrais pelo mundo, né? Hoje a gente já tem quase 16 trilhões de dólares em juros negativos pelo mundo. Olha só, juros negativos, não consigo nem entender muito bem o que é isso, né? Você pagar para deixar o dinheiro no banco, né? E no Brasil também não é diferente. A gente tem visto aqui, vocês têm acompanhado, a Selic na mínima histórica, né? Quem poderia imaginar que uma Selic de 14,25, depois de pouco tempo ia chegar aqui nesse patamar de 2%, sem precedentes no Brasil. Juros reais negativos aqui no Brasil também de curto prazo. Então a inflação está acima do que o CDI está rendendo, né? Então, certamente é um grande desafio para os investidores mundiais e agora também para o investidor brasileiro. Certamente nas conversas com os assessores e assessoras, esse assunto sempre surge, né? O que fazer com esse CDI tão baixo? Então já é um movimento que vem acontecendo há um tempo, com pandemia, sem pandemia, é um desafio que tá aí na nossa mesa. E, como eu mencionei, no segundo trimestre a gente teve um impacto brutal do Covid nos mercados mundiais. Então, o mercado americano, o mercado asiático, brasileiro, a gente viu a bolsa brasileira despencando, os ativos globais com grandes distorções de preço, né? Então, quem não passou nervoso aqui no segundo trimestre, que levante a mão. Assim, todo mundo passou nervoso, né? Muitas perguntas, como o Ricardo mencionou, muita incerteza. Acho que a gente ainda tem um pouco de algumas incertezas, o céu ainda está nebuloso, começou a abrir um pouco o tempo, mas foi um grande desafio, né? Quem conseguiu passar com resiliência por essa chacoalhada e não realizar perdas, prezar pela liquidez, acho que agora a gente está saindo do outro lado, né? Na medida que a gente está saindo do outro lado, muitas perguntas ficam de como que vai ser daqui para frente, né? Esse mercado, esse momento tão difícil que exigiu resiliência, ele contou com uma injeção muito grande de liquidez dos bancos centrais. E pela primeira vez na história do mundo, a gente viu todo mundo agindo de maneira coordenada. Então não teve nenhum banco central falando assim, eu vou fazer aqui um pacote de estímulo sozinho, não vou avisar ninguém. Pelo contrário, diferentemente de 2008, todos fizeram juntos e com muita potência. A gente começou a ouvir no Jornal Nacional, nos jornais, são trilhões para cá, trilhões para lá, Estados Unidos, G20, Brasil injetando também, Paulo Guedes falando. Então, os países eles vieram de uma maneira rápida e incisiva para dar pacotes de estímulo, para injetar liquidez no mercado, Corona Voucher, tudo que vocês podem imaginar. Então, muito dinheiro sendo injetado nas economias. Isso foi muito bom, por um lado, um movimento necessário, né? Plano de guerra, vamos dizer assim. O negócio foi para valer. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê os países mais endividados agora, né? Quando a gente vê os pacotes sendo anunciados, a grande pergunta é, de onde vem todo esse dinheiro? Até mesmo dos Estados Unidos, né? É muito bacana ver lá trilhão para cá, trilhão para lá, mas de onde vem esse dinheiro? Então, saindo do outro lado agora, do túnel, a gente vê países extremamente endividados, né? Alguns mais, outros menos, algumas economias mais ricas que conseguem bancar esse endividamento, outras economias que, né, já geram um pouco de preocupação. No próprio país, a gente está tendo a discussão do teto de gastos agora. O Brasil se endividou mais, a gente estava vindo no exercício fiscal uma direção muito boa e, de repente, esse novo desafio. E do ponto de vista dos investidores, o que a gente notou globalmente no Brasil também foi o que a gente chama de flight to quality, que é o voo para qualidade. Que qualidade é essa? São aqueles ativos percebidos como seguros, portos seguros, né? Então, eu destaco principalmente o Tesouro Americano. Então, a migração global de volume para o Tesouro Americano, que ainda é o ativo percebido como mais seguro do mundo. O próprio ouro também, né?
e o dólar. O dólar, naturalmente, ele acaba se fortalecendo, né, com esse fluxo tão forte para a economia americana. Então, a gente viu aí a disparada do dólar, né, no primeiro trimestre. E agora, a grande pergunta que fica é como que vai ser essa retomada? Porque em algum momento essa vacina sai, muitas economias já estão reabrindo, né? Quem enfrentou o vírus primeiro já está um pouco na frente. A própria China, em tese, já controlou esse vírus. Então, a grande pergunta aqui é como que vai ser essa retomada? Quem vão ser os cavalos que vão sair na frente, que vão se recuperar mais rápido, que já vão, né, em 2020 e 2021. E por que isso é importante para a gente? Porque é onde a gente quer posicionar o portfólio, né? No final das contas, não importa se 2019 foi um ano bom de Brasil em ações e multimercados, o que importa é daqui para frente. O que trouxe a gente até aqui não necessariamente é o que vai levar a gente para frente. Então, olhar para frente. Nesse sentido, eu acompanho muitas projeções do FMI, né? Eles soltam esses relatórios globais que são muito bons. E aqui a gente vê claramente que a economia global tomou uma pancada em 2020, né, por conta do coronavírus, mas que deve ter uma recuperação, a gente chama de rebound, né, em 2021, que é essa volta, essa retomada. Quebrando em dois mundos, as economias avançadas e as economias emergentes, a gente vê que as economias desenvolvidas sofreram mais. Já estavam vindo numa toada de estagnação, mas sofreram muito. Vão ter a retomada também, né? Para 2021, é esperado. Mas, em contraste, as economias emergentes, elas foram mais resilientes nessa pandemia, né? Elas não precisaram se endividar tanto como as economias desenvolvidas fizeram. E essa retomada, ela é esperada de maneira mais expressiva nos mercados emergentes, né? Então, a gente já vê aqui um primeiro contraste. Os emergentes, eles devem contribuir para mais de 80% do crescimento global nos próximos anos, segundo o FMI também. Então, veja só, separando em três caixinhas aqui, tudo que é ex-China, tudo que é China e desenvolvidos. A gente vê que sofreram, o Brasil está aqui dentro também, né? Sofreu aqui em 2020, que é a barra azul. Os desenvolvidos sofreram mais ainda, mas na retomada, nos próximos anos, aí dos 3, 4 anos, as economias emergentes, ex-China, devem direcionar 50% do crescimento mundial. E a China, 1/3. Então, se for somar esses dois, já são aqui 84% do crescimento mundial vindo desse eixo de China e emergentes ex-China. Ao passo que os desenvolvidos já estavam, era uma tendência que já vinha acontecendo, né? Vindo aqui, né, crescendo, mas de maneira mais tímida, né? A gente deve esperar, sim, uma nova ordem mundial. Hoje a gente tem mais pessoas vivendo dentro dessa área do círculo azul, desse eixo de emergentes da Ásia, do que fora dele. Então já tem um bônus demográfico natural de quantidade de pessoas, de mão de obra ativa, de uma força tremenda vindo desse eixo, que deve sim ensaiar uma nova ordem mundial. Aqui mais projeções do FMI, a gente percebe aqui que a China passou com mais resiliência por essa lombada e já tem uma retomada bem forte, já está abrindo, já controlou o vírus, então deve se destacar aqui nas projeções, né? E os emergentes ex-China também, essa é a linha vermelha, se for somar os dois, eles vão ter um crescimento acima da média do mundo, e os desenvolvidos ali na rabeira. Isso já está se materializando, não é só projeção, já está acontecendo. A gente ouve muito falar de tecnologia nos Estados Unidos, é ou não é? Mas quando a gente olha as ações de tecnologia da Ásia, no ano de janeiro até agosto, o Dow Jones Ásia Tecnologia já está superando a tecnologia dos Estados Unidos. Então, é algo que já está se materializando, tá? As ações de tecnologia na Ásia já sobem mais que as americanas no ano. E a China deve ultrapassar os Estados Unidos agora mais rápido e se tornar a maior economia do mundo. Antes de 2030, tem gente que fala 2025, tem gente que fala 2028. Quando vai acontecer, não consigo prever, mas que vai acontecer é questão de pouco tempo.
Então, nesse novo cenário de retomada, é preciso entender essa nova dinâmica que vai guiar o mundo para a gente poder posicionar os nossos portfólios, né? Aqui no Brasil, o cenário ele é incerto. A gente tem a crise de saúde, que ainda não se endereçou. A gente tem a crise econômica. A pergunta é como que a gente vai endereçar esse teto de gastos. Uma hora fala que ministro fica, outra hora fala que ministro sai, incerteza no governo, desalinhamento dos três poderes, né? Da interlocução com o Congresso, de passar as reformas tão necessárias, tão importantes para o nosso país. O momento era agora. E a gente não tem visto tanta atração assim aqui no Brasil. Para os gestores brasileiros, os fundos, etc., não tem muita saída, né? Eles tentam, como podem, ali acessar ativos internacionais, mas, no final das contas, eles estão investindo aqui no Brasil. Eles acessam 300, 350 empresas listadas na Bolsa, é isso, é desse aquário que eles pescam. E por mais que estejam um pouco mais posicionados num papel ou no outro, no final das contas, eles estão altamente correlacionados. O fato de acessar esse mesmo universo de ativos aqui no Brasil, que é relativamente raso, né? São vários pescadores pescando nesse rio que ele é raso, o mercado de capitais ainda é limitado, ele não tem muita saída. Eles acabam tendo uma correlação entre eles altíssima. É aquela camada de risco Brasil que é comum a todos eles. Então, o que diz esse mapa tão vermelho que eu mostro aqui para vocês? E aí eu trouxe algumas gestoras, uma amostra aqui de fundos de ações, tá? Que elas acabam andando juntas. Os fundos, eles, se o Ibovespa sobe, eles sobem juntos. Se o Ibovespa cai, eles caem juntos, né? É uma parcela muito comum. Quanto mais próximo de um nesse mapa, mais juntas essas gestoras andam, esses fundos andam. Então, enquanto a gente tem aquela sensação de diversificação, de investir em vários fundos domésticos brasileiros, essa diversificação é limitada, porque no final das contas eles têm essa camada comum de risco Brasil. Então, as três mensagens principais que eu queria dividir com vocês de panorama desse novo contexto, a primeira é que existem oportunidades que estão mais claras agora fora do Brasil, tá? Tanto nesse cenário de pandemia quanto nesse cenário de CDI. Segundo, que a diversificação ela deixou de ser ser uma opcionalidade. Ela passou a ser uma necessidade. Hoje, como eu estava mencionando aqui no começo para o Ricardo, o maior risco que o investidor pode correr é investir apenas no Brasil. É o maior risco que você pode correr. O cenário não é propício. E, por último, com essas incertezas e alta volatilidade, dentro do possível, prezar pela liquidez do portfólio, né? Para ter esse espaço de movimentação, se porventura a gente tiver esses eventos mais incisivos nos mercados, tá? Então, acho que na ponta de panorama, Ricardo, essas seriam as três mensagens que eu queria dividir com todos vocês. Olhando para frente, como que a XP está se movimentando nesse cenário, nesse novo contexto? E aqui uma mensagem muito forte também histórica na XP, tá? A parcela de recomendação internacional em todos os perfis de risco, ela aumentou muito. Essa carteira aqui é a carteira recomendada da XP para o mês de agosto, para o mês vigente. Então, veja que essa parcela azul é o pedaço da carteira recomendado para ser alocado fora do Brasil. Então, já não é mais 1% para cá, 2% para lá. A gente já está falando de 28% dos investimentos fora do Brasil na carteira arrojada, 18% na carteira moderada e até no perfil mais conservador, você tem 5% sendo alocado fora do Brasil. Então, a pergunta que eu faço para todos vocês, para os nossos clientes, para os nossos assessores, para todos nós esse novo contexto que a gente está vivendo, o seu portfólio precisa de um reajuste, de uma recalibragem para conversar com esse novo momento mundial e no Brasil que a gente está vivendo? Ou não, ele ainda está conversando com aquele cenário antigo, aquele mundo antigo, pré-CDI baixo, pré-Covid, né? Então, é natural, como a gente faz a revisão do nosso carro, que anualmente a gente pare para fazer a revisão do nosso portfólio e fazer os ajustes onde for necessário. E mais do que nunca, esse ajuste está latente, né?
Então, a nossa reflexão conjunta aqui, que eu queria dividir com vocês, é como está o seu portfólio hoje? Ele já está conversando com um novo contexto? Com esses novos ventos que vão guiar as economias agora no segundo semestre de 2021 e daqui para frente? Então, essa é uma mensagem muito forte da XP como companhia, de incluir uma parcela tão substancial, acho que está refletida a visão da XP já, dos especialistas da XP, do que está por vir. Fabiano, por favor. Nesse slide que você estava mostrando lá o percentual do investidor, o percentual do investimento internacional por perfil de investidor, internacional, quando você chama, eu quero levantar aí 2 pontos para que você ajude a gente a decifrar. Que tipo de ativo internacional você está chamando? Você está falando que é renda fixa internacional, renda variável internacional ou multimercado internacional? Esse é um ponto importante. Eu queria que você tentasse desmembrar um pouco isso. E um outro ponto da questão é, quando você fala em investimento internacional, eu necessariamente vou abrir uma conta lá fora para investir fora do Brasil? Como é que seria esse procedimento, esse processo? Perfeito, obrigado pela pergunta. Quando os clientes eles olham essa fatia azul tão grande no portfólio, a pergunta já deixou de ser eu devo ou não investir fora. Ponto superado. A pergunta que a gente recebe agora é como implementar essa alocação. E aí, respondendo um pouco a sua pergunta, a gente tem alguns instrumentos para poder implementar essa alocação, né? Então, você pode investir em BDRs, por exemplo, que é o que agora até foi liberado para investidor geral, que antes era para qualificado, ou ETFs, ou ainda os fundos internacionais. E os fundos internacionais, que é o que a gente vai contar um pouquinho mais para vocês hoje, é a preferência aqui nossa, porque você conta com uma gestão ativa nesses fundos para poder navegar essas águas internacionais. Está longe de ser trivial navegar os 7 mares, né? Você precisa de alguém que saiba guiar esse barco. Comprar o BDR aqui no Brasil é possível? É possível. Você vai estar investindo em uma empresa, né? A Apple, ou o Google, etc. e tal. Mas no fundo internacional você tem efetivamente um time especializado por trás buscando as melhores rentabilidades. Então, a maneira de explorar essa parcela, eu respondo exatamente renda fixa ou renda variável para você, é através dos fundos internacionais. E qual que é a beleza dos fundos? É exatamente essa. Não precisa ter conta no exterior. A XP fez toda essa engenharia, foi para a prancheta e desenhou uma configuração de produto para eliminar essa necessidade de ter que abrir a conta lá fora e de fazer a remessa. E é uma estrutura super cara, e o imposto de renda como é que fica. Então, a gente desenvolveu fundos que possam explorar essas novas fontes de retorno, todas essas boas oportunidades que existem fora do Brasil. Para você ter ideia, o PIB do Brasil representa 2% do PIB mundial. Então, tem 98% em outras economias para serem exploradas. É quase como se a gente tivesse todo mundo apertado, nadando numa poça d'água, sendo que tem um mar aberto para ser explorado, né? E águas profundas. Mercados líquidos, que você tem prazos de resgates muito... Eu me peguei mesmo na minha carteira, em março, bom, será que eu vou resgatar? E, de repente, eu olhei meu fundo, ele tinha prazo de resgate de D30. Aí o outro multimercado, prazo de resgate de D60. Eu falei, bom, não sei o que vai acontecer amanhã, eu não vou pedir resgate agora para pegar minha cota daqui 60 dias, né? Então, os fundos internacionais, eles são mais vantajosos nesse aspecto. Porque, como Estados Unidos, Europa, você negocia milhões e milhões, se não bilhões por dia. Então, isso permite que o prazo de resgate do fundo seja assim, D1, D5. Então, na mesma semana, você já acessa o dinheiro, né? E essa conveniência e facilidade operacional, para eliminar toda essa burocracia, ela vem para facilitar o acesso do brasileiro, que até então era super limitado, a esses fundos 5 estrelas fora do Brasil. Então, como que funciona? A XP ela cria um fundo aqui no Brasil, que ele investe 100% no fundo lá fora. Então, literalmente uma ponte. É um veículo de acesso, um conduíte. Com a facilidade de ser um fundo aqui no Brasil. Então, ele é regulado pela CVM,
ele é gerido pela XP aqui no Brasil, ele faz a remessa de recursos de uma vez só, a XP monitora tudo. A tributação é a que a gente já está acostumado, então se é um fundo de ações, tributação de ações, multimercado, renda fixa, então facilitou nossa vida, né? Isso tem feito um baita de um sucesso e os clientes têm procurado muito esse ano esses fundos internacionais aqui da XP. Porque fala, bom, uma mão na roda, no português claro, né? Não preciso mandar o meu dinheiro para fora, eu acesso aqui na plataforma da XP, consolida na minha posição, nos meus outros investimentos aqui no Brasil também, eu já vejo tudo junto. Então, uma maravilha. No final, o imposto de renda é aqui no Brasil também. Então, a gente acertou a mão de não precisar abrir conta no exterior, é barato, não tem esse custo dramático, enorme que é você ter essa estrutura em bancos lá fora, essa burocracia papelada toda. Então, essa conveniência, essa eliminação dessa burocracia tem brilhado os olhos de todo mundo que não investia fora. Então, todo mundo está escolhendo o fundo internacional para poder ter esse acesso fora do Brasil, poder implementar essa parcela. E essa parcela ela está dividida, sim, em renda fixa e renda variável multimercado. Eu posso entrar um pouco mais no detalhe, mas se você entrar na carteira recomendada da XP, no site da XP, no conteúdos.xpi.com.br, lá tem a separação direitinho, qual que é a parcela de renda fixa, dentro dos 28%, qual que é a parcela de renda variável e multimercado. Hoje está aproximadamente 13% na renda fixa e 15% na renda variável. Tá? E ali tem mais um nível de detalhamento, que é quais são os fundos que hoje a XP recomenda para compor esse pedaço de renda fixa e renda variável global. Tá? Independente dessas opções que aparecem... Fabiano, pegar mais um gancho aí do que você está conversando. Agora, quando eu invisto no Brasil, eu tô fazendo esse trabalho em reais. Eu estou transferindo meu dinheiro em real para comprar um fundo real. Como é que fica essa ligação com o dólar, já que eu estou investindo em um fundo aqui no Brasil? Vou contar para você. Vou contar. Um pouquinho mais para frente eu vou mencionar. Então, essa ponte, que é ter o veículo de acesso para acessar esses fundos super renomados, é o que a XP está fazendo. Ela está construindo essa ponte para acessar as melhores gestoras do mundo. Né? Eu costumo brincar que é acessar a Champions League, né? É trazer a Champions League para jogar aqui no Brasil. Então, para a gente é ótimo. A gente vai ter os melhores fundos do mundo agora aqui disponíveis para o brasileiro. O próprio Guilherme deu essa missão aqui para a gente de conectar o brasileiro com o que tem de melhor no mundo. O brasileiro merece, sim. Então, a XP está fazendo esse papel de conexão, tá? E aqui, não sei quem está familiarizado com esses nomes, mas eu trouxe aqui alguns exemplos, né, da Champions League. Então, essas gestoras boutiques que são, assim, o sonho de todos os investidores e que não estavam disponíveis no Brasil, mas agora está. Então, a Wellington, por exemplo, que é uma boutique de ações, ela é super cobiçada, né? Tem fila na porta para investir com a Wellington e a Wellington veio para o Brasil. Ela estreou na plataforma da XP. Um sucesso, né? A Bridgewater, que é a gestora do Ray Dalio, também estreou na plataforma da XP. Moneda, aqui à esquerda, a gente anunciou o início da Moneda, que é essa boutique de América Latina, 25 anos atuando na região. A gente anunciou agora essa semana, que está disponível aqui, vou contar mais para vocês. BlackRock, maior gestora do mundo. A Oaktree, que é a gestora fundada pelo famoso Howard Marks, que é assim como Warren Buffett, né? Ele escreve os memorandos, o Warren Buffett sempre lê. Agora a Ashmore, que está nascendo essa semana, que é a grande boutique, a referência em mercados emergentes, que eu falei no começo. Então, é a primeira liga. São as maiores gestoras do mundo e que agora estão disponíveis no Brasil. E para a gente, assim, é histórico, né? Acho que marca uma era aqui no Brasil. E a XP está liderando essa democratização. Hoje a gente já tem mais de 40 fundos, versões em reais e em dólar. Vou comentar e responder sua pergunta. E a ideia aqui é ter um cardápio amplo. A gente ter várias opções para poder atender os diferentes perfis de clientes, as diferentes visões de mercado. E eu vou mostrar aqui para vocês agora o cardápio atual da XP. Então, todas as opções que a gente tem.
e tem reais e tem dólar. E qual que é a diferença aqui? A gente vai quebrar mais um mito, né? Que investir fora do Brasil depende do dólar. Aquela cabeça da viagem lá para a Itália ou para a viagem para a Disney, né? Ah, mas como que está o dólar agora? Será que não está muito alto? Está 5,40? Pô, acho que eu vou esperar um pouco baixar para investir fora do Brasil. Esquece, não é viagem para a Disney. Dá para investir fora do Brasil sem se preocupar com o dólar. Se o dólar está alto, se o dólar vai para cima, se o dólar vai para baixo. Que são as versões em reais. O que a gente montou nessa versão de fundo em real? A gente eliminou a moeda, a exposição cambial. Então, você vai aportar em reais aqui no fundo e não importa para onde vá a moeda, existe essa proteção cambial. Tá? Já na variação em dólar, você também vai aportar em reais. Então, você nunca vai precisar aportar em dólar, sempre em reais. Só que o fundo tem exposição cambial. Ou seja, não é só o retorno que você vê das ações, para cima e para baixo, né? Diariamente. Você tem uma segunda camada, que é a variação da moeda. Então, se o dólar sobe, o fundo vai também subir. Mas se o dólar cai, o fundo vai cair. Né? Então, você tem duas fontes. A fonte dos ativos, que é crédito, ações, mais a fonte da moeda. Os dois combinados. Tem gente que gosta. Fala, não, eu quero reproduzir como se eu estivesse investindo lá na Bolsa Americana de verdade e com variação do dólar. Né? Tudo bem, não tem problema. Não tem certo, não tem errado. Mas a boa notícia é que tem a versão com a proteção cambial. Que você elimina, tanto para o bom quanto para o mal, essa variação da moeda. Então, tem feito muito sucesso também essa variação, essa possibilidade de investir fora do Brasil sem se preocupar com a moeda, surfar só a variação da estratégia efetivamente. E hoje, no nosso menu, a gente tem as duas opções. Então, tá aqui, menu completo. Vamos navegar agora, no resto da nossa conversa, nesse mapa, nesse cardápio. E aqui, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a bolinha escura e a bolinha clara, que é exatamente essa questão da moeda que eu expliquei para vocês. Todos os fundos com a bolinha escura, eles têm sim a variação cambial. Ou seja, está correndo risco dólar lá dentro. Já a bolinha clara é o contrário. Ela tem a proteção contra a moeda. Então, você investe só na estratégia de ações ou de crédito, de renda fixa e não se preocupa com a moeda. Está blindado. Tá? Então, como funciona esse mapa? Quanto mais para a direita, mais amplas e globais são as estratégias. Exploram todos os mercados do mundo. Quanto mais para a esquerda, mais focada no único país é a estratégia. Né? Estados Unidos, China, etc. E no meio, as estratégias mais regionais. Né? De América Latina, de mercados emergentes, etc. Europa. Aqui, na faixa de cima, são as estratégias de ações, na do meio, de renda fixa e, por último, multimercado. Tá? Eu coloquei uma legenda adicional, que é esse contorno em vermelho, que são as opções para investidor público geral, para investidor em geral. Porque hoje a legislação brasileira, ela ainda diz que os fundos que investem majoritariamente fora do Brasil, eles estão restritos para investidor qualificado, que são aqueles que têm mais de 1 milhão de ativos financeiros. Né? Mas a gente fez uma engenharia de produto aqui e viabilizou opções para investidor geral. Então, o que tem o contorno em vermelho está disponível para todo mundo. Então, todo mundo consegue implementar um pedaço do internacional na sua carteira. Na semana passada, anunciaram a liberação dos BDRs, né? Para o investidor geral. Só que aqui a gente tem opções que são para investidor geral e que são melhores que o BDR, na minha visão. Ao invés de você escolher uma empresa só, você consegue acessar o mundo, né? Então, por exemplo, o trem de bolsa americana, que tem tanto a versão em dólar quanto a versão em reais, a partir de R$100, você já consegue, qualquer investidor consegue investir no S&P 500, que é o índice que reflete as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Né? Então, quem quer o S&P com variação cambial tem, quem quer com proteção cambial tem também. Então, você acessa as 500 maiores empresas. Outra novidade, que é inédito no Brasil, trem de bolsa chinesa. Mesma coisa. A partir de R$100, você já consegue acessar o mercado acionário da China. São as 600 maiores empresas, grandes e médias empresas da China.
com proteção cambial. Aqui só tem a versão em reais, não tem a versão em dólar, tá? A partir de R$ 100, qualquer investidor já consegue investir na China hoje. Mesma coisa o setor de tecnologia, que é um setor muito em voga, né? Já era uma tendência antes da pandemia, agora mais ainda. A partir de R$ 100, você consegue acessar o trem de tecnologia, que explora as maiores empresas de tecnologia do mundo. Ainda tem um grande viés de Estados Unidos, né? O Vale do Silício é um celeiro ainda. E o investidor geral consegue ter exposição setorial, vamos dizer assim, ter exposição a esse tema globalmente, né? Então, são temas muito bacanas dentro da renda fixa. A gente começou agora o trem de tesouro americano em reais, o crédito americano, aquele crédito high yield que a gente chama, né, que é um perfil de risco um pouco mais alto, de empresas americanas, também está disponível a partir de R$ 100. Então, tem em ações e tem na renda fixa. Imobiliário americano, olha só que novidade, acabou de nascer essa semana. Então, ele investe no mercado imobiliário dos Estados Unidos, corporativo e até um pedaço residencial, a partir de R$ 100 também. Então, tem muita possibilidade, é uma riqueza muito grande aqui, até além dos BDRs. Então, é um cardápio Fabiano, possível de ser explorado por todos os tipos de investidores. posso pedir para você aprofundar um pouco esses dois últimos que foram falados, o trem de crédito high yield americano, porque a gente fala muito que a taxa de juros americana está em zero. Como é que existe expectativa de rentabilidade num fundo como esse? E no trade imobiliário, como você passou também, se esse é um fundo de aluguel ou se é realmente um fundo de renda fixa, como está aqui. Normalmente, fundos de aluguéis, fundos de imobiliários, eles seriam renda variável, né? Pode falar um pouco mais sobre esses dois produtos? Sim. Deixa eu aproveitar só e já colocar uma pergunta e um aviso, para aí você já complementa. Eu pediria a todo mundo que tem perguntas para serem endereçadas ao Fabiano, que utilizem o chat, o bate-papo, coloquem as perguntas no bate-papo, que o Fabiano também tem acesso a elas e até mesmo ao longo da palestra dele, ele já pode aproveitar e responder algumas. A pergunta que eu queria colocar para você, junto com essa explicação do Lucas já complementar, é que nos fundos do Brasil, a gente às vezes vive uma frustração, né, Fabiano? Porque aquele fundo fantástico, maravilhoso, né, aí o investidor quer investir de novo nele, fechou por capaz. Fechou porque não tem mais como ficar aberto, porque teve agora tem um volume muito grande e o gestor já não tem mais eficiência a partir daquele valor. Como é que a gente vai sofrer essas frustrações normalmente com esses fundos também, ou numa intensidade menor, ou igual, ou não vamos sofrer, né? Aproveita, junta isso aí na tua... É muito difícil ter fechamento de capache aqui, tá? Porque as águas internacionais são profundas. Então, quando você vai comprar uma ação nos Estados Unidos, por exemplo, assim, negocia-se bilhões e bilhões dessas ações. Então, é muito difícil você ter um problema de capacho. A não ser que a estratégia entre muito dinheiro muito rápido, como foi o caso da Wellington, por exemplo. A Wellington é um fundo tão bom que eu vou mostrar para vocês aqui, que já foi 1 bilhão e 300 em 4 meses. Então, o gestor falou o seguinte, olha, eu até consigo absorver mais, mas me dá um fôlego, né? Porque eu quero fazer os investimentos aqui, daqui uns 3, 4 meses a gente volta, né? Mas é difícil ter questão de capacho aqui, por conta de serem mercados extremamente líquidos, tá? Então, esse é um benefício. Além do prazo de resgate ser mais curto, os fundos bons continuam, né? Então, dá para a gente continuar investindo com a primeira liga aqui. Eu vou endereçar as perguntas da renda fixa. Só vou terminar aqui a parte de ações, aí eu comento do crédito e do imobiliário, tá? Então, só para concluir a parte de ações, que é um tema que todo mundo tem procurado aqui em 2020, a gente também tem gestoras ativas, né, que são gigantes americanas. A Legg Mason é uma referência lá nos Estados Unidos, a Neuberg Berman também, e elas têm as estratégias ativas de ações, né, as duas em reais. Saindo do mundo dos Estados Unidos, indo para o mundo regional, eu queria destacar muito, mas muito mesmo, essa novidade que a gente está trazendo, que é a Ashmore. A Ashmore, ela é referência, uma autoridade nos mercados emergentes. Tem mais de 400 bilhões de gestão, pensou em mercados emergentes e a gente pensa na Ashmore, que nem
virou até uma coisa misturada com a outra, que nem Gillette, né? É o nome da marca, mas já virou o produto. Então, pensou em Ashmore, pensou em mercados emergentes. São 2 fundos de ações que estão nascendo agora, essa semana, na plataforma da XP. Estou trazendo meio que em primeira mão para vocês aqui. E quando vocês olham, essa boutique, como eu mencionei, que tem uma expertise desde a década de 80, eles construíram um portfólio, Ricardo, de 77 ações, com toda a inteligência da Ashmore, espalhados dessa maneira, em China, Taiwan, Coreia do Sul, própria Rússia, África do Sul. Então, eles exploram esses mercados que vão ter um grande potencial. Lembra lá naquele primeiro slide que eu falei de panorama, que os emergentes eles devem direcionar 80% do crescimento mundial? Então, a Ashmore é capaz de dar essa exposição com diversificação setorial, semicondutores, materiais, tecnologia, bancos, não sei quem, retail, né? Consumo, deve guiar consumo e crescimento demográfico. Então, aqui é uma maneira da gente capturar esse movimento olhando para frente num portfólio de ações. Você vê que as 10 maiores ações da carteira representam metade do fundo já, não tem nenhuma loucura, que são nomes conhecidos, globais até, né? Então, Alibaba, Samsung, Taiwan Semiconductors, que é a maior provedora de semicondutores do mundo, né? Tencent. Então, são grandes nomes aqui, que a gente vai se familiarizando mais, mas que são os nomes que estão crescendo, né? Então, a Ashmore prove esse acesso, você vê que é uma grande geradora de alfa, né? Então, nessa torre, a gente divide os 4 quartis, né? Você vê que a Ashmore está aqui em primeiro lugar, em qualquer janela, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos. Em 5 anos, ela está em número 1. Então, é uma liderança de performance nos mercados emergentes e eles estão chegando no Brasil, né? Eles estão gerando esse alfa. A gente está trazendo 2 veículos. Então, um veículo não redeado, ou seja, tem a exposição ao dólar, e o outro veículo com proteção cambial em reais, com taxa de 1,8%, a taxa máxima aqui no Brasil de 1%, e sem performance, não tem taxa de performance. Então, bem competitivo versus os fundos brasileiros aqui, com liquidez de 5, 6 dias, e a partir de R$5.000 o investidor qualificado já consegue acessar uma boutique como a Ashmore, nesse espectro regional de ações, né? Tanto a bolinha escura quanto a bolinha clara. Fabiano, deixa eu fazer só uma observação. Você está mostrando coisas fantásticas e eu estou vendo que tem muita coisa fantástica para os investidores qualificados. Então, só reforçar o ponto de que é importante a todos os clientes atualizarem os seus cadastros, porque nós temos muitas situações de clientes que se habilitam a serem investidores qualificados e não atualizaram o cadastro, por conta disso não conseguem acessar esses veículos. Correto, Fabiano? É isso. Uma vez que o cadastro já está habilitado como investidor qualificado, esses fundos você investe de maneira super fácil. Você entra no aplicativo, entra com o assessor, entra no site e já investe. Então, a Ashmore ela vem para investidor qualificado. Podem perceber que boa parte desse cardápio, né, ele é para investidor qualificado. Só os que têm o contorno vermelho são para investidor geral. Então, essas boas opções merecem ser exploradas. Então, em ações regionais, o grande destaque é para a Ashmore. Em ações globais, que a gente tem também ótimos nomes, né? Eu destaco aqui o Morgan Stanley Global Opportunity, que ele foi o melhor fundo de ações do semestre de toda a indústria brasileira, de toda a plataforma da XP, foi o número 1, tá? Morgan Stanley Global Opportunity, é versão só dolarizada, então recomendo vocês olharem, é um fundo muito bom. Eu mesmo investi na minha carteira pessoal. E a grande pérola, né? Que é o Wellington Ventura, é o Wellington Ações Globais, que também tem a versão tanto em dólar quanto em reais. Eu acho que a Wellington, Ricardo, ele foi o grande destaque do primeiro semestre no Brasil. Foi a grande celebração, não à toa, em 4 meses já captaram 1,3 bilhão. Todo mundo correu, porque sabe da qualidade que a Wellington é. A Wellington é uma autoridade em gestão de ações no mundo. Essa foto aqui, ela é da reunião matinal deles, tá?
Você esteve lá, né, inclusive? Eu estive lá. Eu fui e participei dessa matinal. Eu fiquei maravilhado, essa é a palavra certa. A qualidade desse time, eles são 800 profissionais de investimento espalhados pelo mundo, eles monitoram 5.000 empresas. Você tem analistas de carreira, vários cabelos grisalhos aqui na foto, né? Em que acompanham a empresa ou o setor por décadas. Então, entra CEO, sai CEO, o analista da Wellington está lá. Então, ele sabe tudo. Então, dessa análise tão profunda que só a Wellington tem, eles escolhem um portfólio, olha só, eles filtram aqui o universo para 3.000 empresas, vão afunilando, eles escolhem de 60 a 90 empresas. De todo esse universo, eles afunilam para poucos nomes que eles têm absoluta convicção de performance. Esse processo de investimento proprietário deles, assim, é imbatível. O Wellington nasceu em 1928, né? Então tem quase 100 anos. Então é realmente a excelência materializada num fundo de investimento, né? Não à toa você vê essa performance assim imbatível. A estratégia existe desde 2011 lá fora e eu costumo dizer que é o sonho de todo investidor. Por quê? Porque é a estratégia que ela vai melhor que o mercado quando o mercado sobe e que defende quando o mercado cai. Então, olha aqui, em 2018, por exemplo, o mercado, que é o MSCI World aqui, caiu 9%. A Wellington caiu 1,7%, então defendeu a queda, né? Já nos anos em que o mercado vai bem, a Wellington vai melhor ainda. Então, olha aqui em 2017 e 2019, por exemplo, o mercado subiu 24%, 26%, a Wellington subiu mais de 30%. Só nesse ano, que o mercado está caindo 6% fora, a Wellington está para cima, 2,5%. Então, esse retorno acima do mercado, que a gente chama de alfa, né, o retorno excedente, a Wellington gera anualmente, desde o início, 7% ao ano acima do mercado, com consistência. Só em 2020, nesse primeiro semestre, a Wellington já está quase 9% acima do mercado. Então, é realmente uma estratégia imbatível, ninguém quer ficar de fora. Eu acho que a estratégia ela fecha agora na sexta-feira. Se não for nessa sexta, na próxima sexta. O gestor entrou tanto dinheiro tão rápido que ele pediu um fôlego, Ricardo. Então ele falou assim, olha... Quando é que abre de novo, então? A gente não sabe. Minha recomendação é o seguinte, não percam essa oportunidade, porque a Wellington vai fechar agora nos próximos dias. Tem a versão tanto em reais, eu particularmente gosto mais da versão em reais. Eu investi na minha carteira pessoal em reais, mas para quem quiser tem a versão em dólar também. A partir de R$5.000, o investidor qualificado já consegue acessar. Então aproveitem, é questão de dias mesmo. A gente vai continuar com o Morgan Stanley Global Opportunities aberto, só que ele está na versão dolarizada só. Então, ações globais, aqui é uma baita de uma recomendação. Está na carteira recomendada da XP, na parcela global. A Ashmore vai entrar na parcela emergente, então são 2 nomes imperdíveis, tá? E só para fechar, comentar aqui da renda fixa, o crédito high yield americano, hoje, ele está com yield aproximadamente em dólar de 6%, né? 6%. Então, a gente não está falando só de tesouro americano, não títulos do governo, são títulos de empresas. E empresas que são percebidas com um pouco mais de risco, né? Eu, particularmente, acho que são super mitigados com esses apoios que o governo está dando. Então, hoje, o crédito high yield americano ele está em torno de dólar mais 6. Quando a gente traz para reais, isso fica em torno de dólar de 5% em reais. Ou seja, a gente está falando de CDI mais 3. Né? Acaba sendo bem atrativo. E a partir de R$100, qualquer investidor consegue explorar, né, essa possibilidade em crédito em reais, ou seja, não tem risco cambial, bem atrativo com relação ao CDI. No imobiliário, esse fundo da XP, ele acessa os FIIs, os FIIs listados, os REITs, né, no mercado americano. Então, é uma ampla possibilidade de propriedades comerciais, propriedades que pagam aluguel, propriedades que se valorizam, né,
só que não existe esse pagamento para o cotista. Ele é sempre reinvestido lá nos Estados Unidos. E o trend imobiliário americano, ele acessa um ETF lá fora que reproduz o mercado americano. Então, você acaba tendo acesso à exposição passiva, vamos dizer assim, através de um ETF do mercado corporativo americano. Eu posso passar para vocês depois em detalhe qual que é o ETF que esse trend acessa, tá? Mas é uma possibilidade também em reais a partir de R$100 para todo o público. Eu não queria deixar de mencionar duas novidades aqui. A primeira dessa semana que é a Moneda. A Moneda é uma boutique de América Latina que acessa ativos de crédito aqui na América Latina. Eles construíram uma carteira que tem grandes nomes, então tem Pemex, Itaú, Banco do Brasil, BBVA, própria Vale, né? E são títulos emitidos fora do Brasil por essas grandes companhias. E pelo fato de elas estarem na América Latina, Chile, Peru, Colômbia, está aqui a diversificação por país, né? México. Então é diversificado aqui na região, é diversificado por indústrias, e a Moneda construiu uma carteira que hoje está com uma previsão de um carrego de retorno em dólar de 10%. Quando a gente traz para reais, é um rendimento esperado de 7% a 8%, ou seja, CDI mais 5, CDI mais 6, tá? O que é muito atrativo. Ele mistura, ele faz um mix de investment grade, que é aquele crédito com grau de investimento, mais o high yield, que é uma percepção de risco um pouco maior. Então, essa estratégia, que hoje acabou de inaugurar na XP, ela é uma estratégia com uma expectativa de retorno de CDI mais 5, CDI mais 6, em reais, taxa de administração de 1,5, não tem taxa de performance, e o principal, resgate D1, D5. Em crédito, isso é praticamente raro aqui no Brasil, né? As estratégias de crédito que pagam boas remunerações, elas são muito mais longas. Então, é um grande destaque. Quando a gente pensa em crédito Latam com CDI mais 5, CDI mais 6, eu acho que o destaque é a Moneda, acabou de subir na plataforma, confiram. De crédito global, também com um perfil de crédito bem parecido, só que aqui o foco é mais em mercados desenvolvidos. Tem a Oaktree. A Oaktree também é em reais. É a gestora do famoso Howard Marks, que está aqui na tela. Crédito global, também busca ali o CDI mais 5. A diversificação é maior, são 500 ativos, 500 bonds pelo mundo, né? E com a expertise da Oaktree, que é super reconhecida mundialmente. Então, percebam que a gente tem sim boas opções em ações, a gente tem boas opções com rentabilidade e renda fixa, tanto de Latam quanto mundiais, né? E por último, eu queria destacar aqui para vocês a estratégia do Ray Dalio, que a gente está trazendo também agora de maneira inédita aqui na plataforma da XP. O Ray Dalio é uma figura muito conhecida, um investidor renomado, só que esse veículo é para investidor profissional. Então, para quem tem acima de 10 milhões. E é uma janela mensal de aporte. Agora, em agosto, os aportes vão ser recebidos no dia 27. Então, quem tiver interesse, fale com o assessor. É um hedge fund, como o Ray Dalio é conhecido mundialmente, um portfólio global, que tem como alvo 7% de retorno, tá? Com a volatilidade de 12%, mais a volatilidade do dólar. Então, acho que a grande mensagem aqui para vocês é que a gente tem muitas opções nesse cardápio. Tá vendo? Dá para escolher em reais, dá para escolher em dólar, renda fixa, renda variável. A XP montou o Selection, que a tradução é seleção, né? É quase como o menu degustação desse cardápio aqui, em que o time da XP escolhe os melhores nomes da renda fixa, os melhores nomes do multimercado, os melhores nomes da renda variável e aloca num fundo só. Então, hoje o Selection, ele tem praticamente 15 gestoras dentro da carteira. Se for olhar como que essa pizza do Selection está, hoje 30% da carteira estão nos melhores gestores de renda fixa, 45% nos melhores gestores multimercados e 25% em renda variável. 20% dolarizado e 80% redeado para reais, protegido para reais. Então, na parcela de renda fixa, a gente vai encontrar nomes como a Oaktree, como a Moneda, como eu mencionei,
o próprio Morgan Stanley, que é um fundo excelente, compõe 30% da carteira. Fabiano, só para ajudar um pouquinho nessa ideia, o Select é um fundo de fundos, né? Aquele fundo que vai comprar cotas de outro fundo, ele vai gerenciar aí o percentual que cada fundo tem na carteira. É isso mesmo. Então, em uma alocação, indiretamente, você acessa 15 fundos internacionais de uma vez só. De diversas categorias, renda aqui, fixa, multimercado e renda variável. Exato. Já bem diversificado. Então, multimercado você tem 45% da carteira, né? Pode ver que aqui para investidor qualificado esse fundo, mas tem o fundo do Ray Dalio, ele consegue acessar até 10% do fundo do Ray Dalio e permanecer para investidor qualificado. E um baita de um time dos sonhos aqui da renda variável, né? Com Wellington, com Morgan Stanley, com Neil Burger. Então, a partir de R$5.000, o investidor qualificado consegue acessar esse Selection, esse fundo de fundos, como você mencionou, com resgate de até 15 dias. Então, é um jeito também de começar a fazer essa alocação, já escolhendo aí a seleção que o time de gestão da XP faz. Então, acho que essa era a grande mensagem. Estou aberto para perguntas. Esse é o cardápio que a XP tem hoje. A gente vai continuar engajado a aumentar essas opções, tanto para público geral, quanto para investidor qualificado, sempre trazendo os grandes nomes mundiais para estarem na plataforma da XP, que hoje é o grande hub internacional. Já são 45 possibilidades. Então, explorem. Sempre vai ter uma opção. Conversa com o assessor para fazer a revisão da carteira. Sempre vai ter uma possibilidade que encaixa bem no seu perfil. Nós já estamos, Fabiano. Muito obrigado. Excelente exposição. Nós já estamos em cima da hora, mas acho que cabem aqui duas perguntas que ficaram no chat, né? Uma delas é se tem algum fundo para o mercado europeu, e aproveito, concluo colocando se hoje é um viés interessante olhar também investimentos no mercado europeu. E o segundo, que é aquela pergunta que todo economista teme que seja feita ao final de uma palestra, e o dólar, né? Então, a pergunta, diante das incertezas locais e externas, você recomendaria os fundos em reais ou em dólar, né? Então, ficam aí as duas perguntas. Excelente, obrigado pelas perguntas. Primeiro, Europa já está no forno, tá? Nós escolhemos duas gestoras. Eu fui para lá em fevereiro, um pouco antes da pandemia, e a gente conseguiu fechar essa parceria. Eles devem nascer agora no mês de setembro, tá? Duas estratégias de Europa, de ações de Europa. Com relação ao dólar e ao ouro, acho que são perguntas que não vou bancar o herói aqui e tentar acertar, né? A minha resposta oficial é: faça uma alocação independente do patamar do dólar. Se na sua carteira fizer sentido ter uma parcela dolarizada no médio e longo prazo, ou seja, a moeda como fator de risco, como fator de retorno, implemente essa alocação através de uma estratégia dolarizada. Se não for o caso, você tem opções de explorar os investimentos internacionais independente do dólar. Essa é a resposta oficial, tá? Minha opinião pessoal, aí eu já não falo em nome da XP, falo em nome da opinião do Fabiano, eu acho que o dólar ele é uma moeda forte e vai continuar sendo, tá? Eu esperaria uma depreciação massiva do dólar. Com relação a patamares históricos, eu prefiro, na minha carteira, investir em reais. Eu não acho que o dólar vai se sustentar nesses patamares tão altos como estão. Eu tenho uma visão bearish, né? Uma visão que o dólar ele vai, ao longo do tempo, recuar, né? Minha opinião pessoal. Agora, não é tentar aqui se o dólar vai estar no lugar certo, se vai subir, se vai cair. Esquece, não tentem fazer isso, que vocês só vão passar nervoso. Isso, exatamente. Aí entram diversos outros fatores. Você tem uma carteira muito forte em bolsa. Você precisa ter um pouco de câmbio na carteira como proteção descorrelacionada. Então, essa não é uma resposta assim, objetiva e direta. Não dá para dizer dólar, não. Senão é como você querer achar, vou ficar esperando a bolsa cair para comprar. Vou ficar esperando o dólar cair para comprar. Fique esperando. Talvez quando você comprar, ele não vai parar mais de cair, entendeu? Se você for olhar a carteira recomendada da XP, dos especialistas da XP, em todos os perfis, você vai ver que dos 28%, praticamente metade está dolarizado, né? Então faz sentido. E aí eu vou aproveitar, só fazer uma última consideração, já que perguntaram, vou usar um slide especial que eu tenho aqui,
não uso sempre, mas que é a comparação do portfólio só de Brasil, que é o portfólio A, com o portfólio B com 20% de internacional. E perceba que esses 20% de internacional, você tem 15% em dólar. Então, independente de querer acertar, mas o dólar vai estar alto, faz, não faz, vai subir, não vai, esquece. Costumam falar que a moeda só serve para deixar economista humilde, né? Porque não vai acertar. Né? Você vê que o portfólio A, aqui em 5 anos, que é só de Brasil, ele rendeu 10% ao ano. Já o portfólio B rendeu 12,6% ao ano. Então, ele rendeu mais. O dólar está presente ali como uma fonte, um fator de risco para compor a carteira como fonte de retorno. Né? Então, mais do que querer acertar para ver se o dólar vai subir, mesma coisa para o ouro, subir ou cair nos próximos 6 meses, pense estruturalmente na carteira, se é um componente que deveria estar presente lá, e os assessores vão conseguir lhe ajudar com isso. E na ponta do risco, veja que a volatilidade ela caiu. Volatilidade é a medida do risco. Né? O portfólio só de Brasil ficou com 7%, ao ponto que o portfólio com dólar e com internacional ele ficou mais diversificado. Né? Ele ficou menos correlacionado. Então, caiu para 4,5%. Então, adicionar dólar, adicionar ativos não correlacionados internacionais da carteira, melhora a relação risco-retorno do seu portfólio. Né? Então, acho que eu tentaria focar mais nesse approach de construção de portfólio do que efetivamente acertar ali em que dia que o dólar vai estar para cima ou que vai estar para baixo. Concordo, Fernando, 100% com a sua explanação. A ideia nossa é essa. Eu acho que muitas vezes o investidor ele confunde o papel do investidor do especulador. O especulador quer sempre achar ali o momento certo de entrar e sair, você vai aproveitar uma grande oportunidade. O investidor está construindo um portfólio, construindo uma carteira que vai correr uma maratona extensa, longa e praticamente quase infinita até o final da vida dele. Então, a lógica não é tentar achar ali o melhor ponto ou o pior, é montar uma estrutura de alocação que faça sentido diante do perfil e diante da lógica que ele pretende ter aí de rentabilidade ao longo do tempo. Excelente. Acho que concordo plenamente e recomendo olharem as carteiras que a XP e que a RGC divulgam. Né? No final das contas, tem muita gente pensando, mentes brilhantes por trás. E no final das contas, a gente quer construir uma carteira, um patrimônio para o médio e longo prazo. Né? Os mercados eles são agitados, vão continuar sendo, tem eleição americana ainda esse ano. Pode ser que o ouro seja um ativo que performe bem, pode ser que depois volte. É muito mais de entender se essa classe de ativo faz sentido estruturalmente dentro da carteira. Excelente, Fabiano. Excelente colocação. Como que você falou, demonstra realmente que diferentemente de pegar produtos de prateleira para montar uma carteira, o nosso trabalho é um trabalho absolutamente personalizado que procura entender não só a lógica do investidor, mas a pertinência dos ativos na carteira em função dessa lógica. Então, é um trabalho, como você está dizendo, a ciência por trás dessa história, né? E naturalmente há, e isso nos diferencia bastante dos demais competidores, principalmente dos, não falando mal, mas é uma característica típica de uma discussão de especialistas em investimentos versus aqueles que precisam buscar produtos de prateleira para tentar compor uma carteira. Essa é a nossa característica. Fabiano, agradeço demais a sua participação conosco, a exposição foi fantástica. Só queria dar uma resposta ao Landeiro, que ele fez pergunta se os fundos americanos têm fundo garantidor. Não tem, não há fundo garantidor para fundo de investimento. Depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. Mas fica aí o nosso abraço a você, o nosso abraço ao time todo de fundos internacionais, ao time de fundos. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela dedicação. Deixar um abraço ao Felipe também, que ajudou a organizar esse nosso encontro. Parceiro fantástico da XP também. E você disse que poderia compartilhar essa apresentação depois, né? Se você puder mandar para a gente, eu ficaria muito agradecido. Né? Então, quero deixar um grande abraço a todos que participaram, aos clientes e assessores que estão presentes, aos nossos outros sócios que estão presentes também. Lucas, está com você para o encerramento. Muito obrigado, Fabiano. Eu agradecer também, Ricardo. Agradecer, Fabiano, agradecer a todos presentes. Foi uma aula bem interessante que a gente teve aí sobre as perspectivas internacionais. Muito obrigado, Fabiano. Foi um prazer estar com vocês. Contem com a XP. O contexto é novo.
tudo mudou muito rápido, então sentem para avaliar se é necessário algum tipo de ajuste no portfólio. Os assessores e assessoras são os grandes especialistas e vão conseguir avaliar a sua carteira e, se precisar de alguma recalibragem, vão recomendar. Aqui do nosso lado, a gente vai continuar trazendo os melhores gestores do mundo e fazendo a ponte para o nosso querido Brasil, para essas ótimas opções de investimento fora do país. Um abraço, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Valeu.